E aí, pessoal, alegria estar com vocês aqui novamente no canal, Luiz Claubert falando com vocês. E no vídeo de hoje, o nosso assunto ele está relacionado ao acesso ao ambiente, o ambiente em que você utiliza para realizar os cursos do Hackers do Bem, né? Especialmente agora nós estamos exatamente na metade do curso especializado para cada turma, a turma de GRC, Governança, Risco e Compliance, a turma de Red Team, a turma de Blue Team, que uma das turmas ela está comigo. Tivemos a oportunidade de ver em vídeos anteriores que estamos com 8 turmas de Blue Team e 8 turmas de Red Team, a turma de DevSecOps e também resposta a incidentes forense computacional. Então, todas essas turmas elas estão acontecendo em paralelo. As aulas elas ocorrem em horários distintos. Há aulas que acontecem no período da manhã, das 8 às 10 da manhã, e há aulas que acontecem à noite, que geralmente são as turmas que eu estou com elas ali, na verdade apenas uma, que é no horário das 19 às 21 horas. 2 horas de aula, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Mas uma dúvida recorrente dos alunos é: como que eu acesso o ambiente? Como que eu opero nesse ambiente? O ambiente, na prática, em essência, é onde você realiza a atividade prática. O curso ele é fundamentado em teoria, a teoria que é a leitura do conteúdo divulgado no e-book do curso. Cada curso tem o seu e-book. Também a aula teórica, a aula expositiva que ocorre comigo, um encontro de 2 horas. Há um espaço para que eu realize algumas demonstrações, porém, a maioria dessas demonstrações ou dessa atividade prática, ou mão na massa, de fato ocorre na realização da atividade prática, que é um trabalho de responsabilidade do aluno, um trabalho assíncrono. Então, o objetivo aqui é exatamente auxiliar vocês que estão executando o curso, porque eu acredito o seguinte: eu acredito que, apesar de termos aí no horizonte a possibilidade da mudança, da alternância para o programa 2, em termos de ambiente não deve mudar muita coisa. O ambiente, a escola superior de redes tem primado, né, tem priorizado um ambiente que funcione em nuvem, e o objetivo desse ambiente funcionar em nuvem é para que exatamente você não necessite do seu computador, e aí esse não necessitar é questão de processamento, a capacidade de processamento da sua máquina, a capacidade de armazenamento para reter algumas máquinas virtuais. Veja que no curso do Blue Team são 4 máquinas virtuais. Então, imagina você ter que instalar essas 4 máquinas virtuais no seu computador, ter que alocar memória para todas elas, alocar capacidade de processamento, que é CPU. Então, tudo isso consome recurso. Então, quando o ambiente ele é provisionado em nuvem, que é o cenário de agora do Hackers do Bem, você apenas faz um acesso, que nós veremos daqui a pouco, faça um acesso com um código, usuário e senha, e a partir do momento que eu determino ali o tempo de execução da atividade, eu aloco ali 30 minutos, 40 minutos, cada aluno ele recebe uma quantidade de horas que é mais do que suficiente para que ele realize o laboratório. Geralmente sobram entre 5 e 7 horas, que fica ali como um excesso, uma pequena gordurinha. Mas se o aluno ele tiver dificuldade ali, mesmo assim ele estourar a quantidade de horas, ele pode solicitar uma quantidade a mais. Então nós iremos lá para a nossa tela, verificar como é esse ambiente, como que você cadastra as suas máquinas virtuais, como você realiza procedimentos triviais, como é o copiar e colar. Então vamos lá? Muito bem, aqui é o ambiente que você terá acesso tanto para a realização do curso fundamental, quanto no curso especializado, em relação às atividades práticas, ou seja, o laboratório. A página é a página da Axis, o aluno recebe um código para poder acessar essa página,
E após autenticar-se a esse código, você pode iniciar a sessão, lembrando que esse tempo de laboratório, sob demanda, é um tempo que você está determinando em que você separará para realizar aquela atividade. Então, se a atividade, geralmente as atividades elas têm duração em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, vai depender da sua intimidade com a tecnologia em si, né, com o desenrolar da atividade. As atividades não são atividades complexas. Mas você pode iniciar a sessão aqui definindo, no primeiro momento, apenas 1 hora. Não é necessário colocar mais do que isso, até porque esse tempo ele é limitado. Então, eu defino aqui 1 hora e, a partir do momento que eu clico em iniciar, ele faz uma contagem, ele prepara o meu laboratório. Lembre-se, a primeira execução do laboratório, o primeiro momento, ela é bem mais lenta do que essa que nós estamos vendo aqui agora. E no meu caso, eu tenho aqui um tempo restante de 27 horas e 22 minutos. Se eu determinei aqui agora uma sessão que durará 1 hora, ao final dessa sessão eu terei 26 horas. Então veja que aqui ele já consumiu 1 minuto só nesse início. Um outro detalhe importante é o aspecto de você poder realizar o download desse cliente, né? Esse cliente aqui da Axis aqui, que é um desktop client. Você realiza o download desse software, desse programa, instala no seu computador, especialmente o Windows, e a princípio você não necessita mais do browser para poder fazer esse acesso que eu estou fazendo aqui. Você pode usar via cliente desktop aqui, mas é algo que fica ao seu critério. Clique em conectar-se ao laboratório, e a partir do momento que eu clico em conectar-me ao laboratório, eu tenho acesso à minha máquina, que nós chamamos de Jump Server, ou máquina lente, ou servidor de salto. É uma máquina que é a máquina principal aqui do nosso projeto. Sem acessar essa máquina, eu não consigo acessar as demais máquinas da topologia do curso. O curso ele é desenhado, ele é trabalhado com 4 máquinas virtuais, sendo 2 Linux, uma Linux Client, outra Linux Server, e 2 Windows, um Windows Client e um Windows Server. Faço meu login, entrando com o usuário e, consequentemente, a senha. No acesso inicial, no primeiro momento em que ele abre para mim, disponibiliza para mim a tela, nós estamos aqui em um Linux. Esse meu Jump Server, esse meu servidor de salto, na prática ele é um Linux. Aqui é normal de um sistema Linux. Lixeira, o file system, estou clicando 2 vezes aqui, eu tenho acesso às pastas desse meu Jump Server. Lembre-se, o aluno, você acabou de acessar essa máquina como aluno. Nesse Jump Server, ele não tem privilégios de administrador, de root. Ele é um usuário comum. Então, o aluno ele utiliza essa máquina para poder acessar as demais máquinas do curso. Qual software nós iremos utilizar para acessar as demais máquinas do curso? O cliente aqui, RDP, que quando nós clicamos 2 vezes nesse cliente RDP aqui, na verdade, o software aqui aberto é o Rimina. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas informações que aparecem na nossa barra superior. Então, na barra superior eu tenho info, keys, para teclas, teclado, screenshot. Então, ao realizar a sua atividade, por exemplo, estou lá executando uma determinada atividade e eu preciso realizar o print de tela dessa atividade. Você vem aqui em Screenshot e escolhe essa opção Take Screenshot. Lembrando que Take Screenshot em 3 seconds, você tem 3 segundos para que a foto ela seja batida. Então, quando eu clico nessa opção Take Screenshot, ele realiza uma captura de tela de toda essa tela aqui, e ela, a partir desse momento, ela está disponível aqui para mim, para que você possa montar lá o seu
relatório de entrega. Aqui a gente tem essa opção para desenho, clipboard, zoom. Terminou de realizar suas atividades, clica em desconectar para, de fato, nesse primeiro momento aqui, tem apenas 4 ou 5 minutos que nós conectamos, então eu não perderia aquela, não usaria aquela toda uma hora que eu aloquei, eu usaria apenas 10 minutos, arredondando. Mas o que é importante a gente, antes mesmo de usar o Remina, nós trabalharmos aqui, é o clipboard. O clipboard é onde, de fato, eu irei utilizar para o meu copiar e colar. Então, eu uso essa área aqui, essa área de transferência, ou esse clipboard, para trazer conteúdo de fora. E o que é o de fora? Do seu computador, da própria atividade prática lá do PDF, que é onde está a atividade prática. Você traz aqui para essa área de transferência e depois você cola esse conteúdo dentro da máquina. Então, dando um exemplo, eu trarei aqui para essa área de clipboard um texto relacionado à execução da atividade 2. Na atividade 2, nós temos o seguinte texto. Um comando, echo, hackers do bem, blue team, aluno txt. Colei esse conteúdo foi retirado lá do PDF e colado aqui. Então eu clico em paste. A partir do momento que eu abro o meu conector aqui, Remina Remote Desktop. É um software para que eu possa conectar as máquinas virtuais. Então ele diz aqui, ó, Quick Connect, uma conexão rápida, simplificada, fácil. Quando eu conecto a 192.168.98.22, estou conectando a máquinas Windows. Se eu estou realizando conexão a máquinas Windows, o protocolo é o RDP. Se eu faço uma conexão à máquina Linux, eu uso o SSH. Windows Server, RDP. Professor, mas quando eu abro o Remina, essa tela ela está toda em branco. Por que está desse jeito para você? Porque eu cliquei aqui, ó, nesse ícone, com o sinal de mais, uma página com o sinalzinho de mais. Então, quando eu paro sobre esse ícone, ele diz assim, ó, Adds a New Connection Profile. Clicando sobre essa opção, eu posso criar aqui uma conexão rápida, e você, inclusive, pode renomear isso aqui, fica à vontade. E atribuir um nome. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Win Client, a minha número 2. Como que é a conexão ao Windows? Qual é o protocolo que eu vou usar? Remote Desktop Protocol. E se fosse Linux? SSH. Existem outros protocolos aqui que estão definidos. Então, aqui você determina qual IP você irá se conectar e para agilizar a conexão, você coloca o usuário e coloca a senha. Na prática é isso, clique em salvar, consequentemente irá aparecer aqui para nós nessa lista. A partir do momento que a conexão está salva, um simples clique aqui, ó, um duplo clique sobre o item, já me abre a máquina virtual e já traz ela logada com o usuário aluno. Veja que aqui nós deixamos o prompt de tal modo que ele identifica o usuário, identifica o IP da máquina. Então, você está conectado ao 92.168.98.10, que nesse caso, pela nossa topologia de rede do curso, é o nosso Linux Server. Eu posso ajustar aqui, ó, nesse canto superior. Eu posso abrir o meu Linux Client, clicando 2 vezes aqui, ele já está abrindo o Linux Client. Ajusto aqui, posso colocar essa janela, por exemplo, para esse lado. Lembrando que as abinhas elas estão, na verdade, nas orelhinhas aqui da própria janela. O conteúdo que eu tinha aqui, ou tenho em clipboard, ó, Echo, Hackers do Bem, Blue Team, aluno TXT. A partir do momento que eu, no Linux Server ou no Linux Client, vai depender de onde essa atividade será executada, eu clico com o botão invertido e peço colar ou paste esse conteúdo. Ele é apresentado aqui nesse ambiente, aqui nessa máquina. Então,
simplesmente eu posso teclar um Enter e o comando será executado. O objetivo aqui é simplesmente mostrar como que eu copio e colo. Isso funciona também para o nosso Windows Client aqui ou Windows Server. Então eu farei um teste aqui rapidamente no Windows Client. Lembrando que máquinas Windows, como a interface é gráfica, o interessante é que nós temos uma telinha um pouco maior aqui para podermos visualizar. Então, realizamos a conexão aqui à máquina Windows, e perceba que eu só quero realizar um teste aqui rapidamente para ver se o copiar e colar deu certo. Então, eu posso abrir aqui, só para testar rapidamente, o próprio Pad e usar aqui uma nova aba, clicando aqui com o botão invertido e pedindo Paste. Perceba que lá o Echo, Hackers do Bem, Blue Team, aluno.txt veio aqui também para a máquina Windows, evidenciando para nós que está funcionando o copiar e colar a contento. Uma outra dica que foi passada em sala de aula, que é uma forma de vocês trazerem o conteúdo para dentro das suas VMs sem precisar usar o clipboard, é usar esse outro recurso aqui. RiseUp.net. RiseUp.net, ou o RiseUp em si, é um serviço que oferece ferramentas de comunicação online para pessoas e grupos que estão trabalhando por mudanças, né? Ele fala aqui mudanças sociais, né? É um projeto que ele te oferece alguns recursos, softwares livres que funcionam na internet, que funcionam no browser. Sendo que um deles é o nosso, que nós focaremos nele aqui, é o Pad RiseUp. O que é o Pad RiseUp? Um editor colaborativo de texto em tempo real. Em essência é isso. É como se fosse um bloco de notas na internet. Lembre-se que quando você propõe a ele a criação de um novo bloco de notas, ele sugere esse nome aqui, um nome aleatório, que você pode colocar o nome que você desejar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar Luigi. Ele está dizendo que esse bloco terá a validade de 60 dias. Como o curso ele gira em torno de 30 a 45 dias, é ideal, é suficiente. Lembrando que esses 60 dias aqui são 60 dias de inatividade. Então, se você continuar utilizando, ele irá preservar. Então, eu clico aqui em OK. E a partir do momento que é criado aqui eu Notepad, ele tem um link. Ele tem aqui atribuído para ele, é entregue para ele um link. Então, nós vemos aqui que ele me apresenta esse bloco de notas pronto, em que tem algumas orientações, ele fala que ele traz aqui algumas diretivas, né? Por exemplo, algumas informações. Quando você quer um bloco de notas que dure por mais tempo, você deve colocar essa identificação aqui ao finalzinho dele, que é if and keep. Mas esse texto aqui, ele, no primeiro momento, não é útil para nós, então eu vou apagar esse texto, deleto o texto, e eu trago para dentro desse texto aqui o conteúdo da atividade que eu quero trabalhar com ela. Ele manterá essas cores, porque ele está trabalhando aqui com a parte de, clicando em configurações, cada pessoa que colabora aqui no nosso chat, os autores, várias pessoas podem trabalhar, recebe uma cor diferente. Então, se eu desativar aqui as cores de autoria, ele retira essa coloração. Faça aqui uma limpeza rápida, mas perceba que aqui eu tenho a atividade 2. A atividade 2 ela está nos orientando como deve ser feito. Então, eu trouxe do PDF a atividade em si, coloco aqui o que é necessário em termos de comando. Talvez você vai precisar organizar uma coisa ou outra, que tem sido comentário dos alunos no chat, né? E aqui nós podemos executar aqui a atividade, levando esse conteúdo lá para a nossa máquina de salto. Copiei o link no nosso Notepad aqui e estou com ele aqui na nossa máquina de salto. Copiei o link do Notepad e vim aqui para a máquina de salto, eu clico aqui em Clipboard, clico na opção Clipboard, seleciono o conteúdo que está aqui e colo o que eu trouxe lá de fora. O que eu trouxe de fora?
o link do pad WhatsApp aqui, ó, Luigi. Paste. Abro o aplicativo de browser, web browser, que na verdade é o Firefox, e eu colo o link aqui e abro o pad WhatsApp aqui dentro. Então perceba que eu estou com o bloquinho de notas funcionando aqui dentro da máquina de salto. Lembre-se que esse mesmo bloco de notas que está funcionando dentro dessa Jump Server aqui, ó, novamente você pode desativar as cores aqui de autoria para ficar, mas perceba que está igualzinho. Então, os ajustes que eu realizar aqui, então eu sei que, por exemplo, aqui tem uma quebra. Então, os ajustes que eu realizar aqui irão se refletir lá no bloco de notas que está lá fora. Voltando ao bloco de notas que está aqui fora, veja que o ajuste que eu realizei na Jump Server refletiu aqui. Se eu realizar mais algum ajuste aqui, ó, por exemplo, eu sei que aqui nós temos alguns ajustes que podem ser feitos. Por exemplo, uma organização aqui para esse espaço aqui, ó, esse resultado de comando. Ajustei aqui, mais uma coisa ou outra, eu posso colocar um negrito aqui. Isso aqui se reflete lá na máquina de salto, lá na minha Jump Server. Veja que se reflete aqui. Novamente, nós estamos com o Remina aberto aqui, ó, e a máquina Windows ela está aberta também. Ó. A nossa máquina Windows ela está funcionando e está aqui na parte interna. Então, se eu vier na máquina Windows e colar o pad WhatsApp aqui, eu terei ele lá dentro também da máquina Windows. Então, veja que são 3 frentes diferentes, né? Ele funciona dentro da máquina Windows, que está dentro da Jump Server. Então, eu estou com ele aberto em 3 lugares, lembrando que em qualquer lugar que eu alterar, refletirá, porque nós estamos trabalhando no mesmo documento. Dicas sobre o uso das máquinas virtuais. Finalizo por aqui, vamos para a conclusão. E aí, o que você achou do acesso? O acesso foi possível ver que é trivial, é bem simples, né? O acesso é bem simples. O segredo está em alguns macetes que são macetes que, com o decorrer do curso, com o decorrer das aulas, eles acabam se tornando comuns, né? Até nós internalizamos isso. A verdade é que o curso fundamental, ele trabalhava apenas com uma máquina virtual, que era uma máquina Kali, uma Kali Linux, e o curso especializado, especialmente o de Blue Team, ele trabalha com 4 máquinas. Temos 2 máquinas Linux e 2 máquinas virtuais que são Windows. Então esse é o diferencial. Essas máquinas em alguns momentos elas precisam conversar entre elas. Então o aluno ele acaba tendo que trabalhar um pouquinho com topologia de rede, outros detalhes. Mas é isso aí. Eu acredito que ficou claro agora. Contem comigo. Se inscreva no canal se você está gostando do conteúdo que é apresentado aqui, se tem se identificado. Deixa aí também o seu comentário sobre os próximos vídeos, quais vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Se gostou do conteúdo, espalhe esse vídeo, espalhe essa informação, porque eu entendo que ela é útil, irá ajudar o seu amigo, a sua amiga, e espalhe coisa boa, né? Você é aquilo que você espalha, que você dissemina, né? E nós sabemos que espalhar coisas boas, anunciar boas novas, sempre é bom, né? Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.